Olá, gente. Você que está acompanhando as histórias que eu estou contando aqui sobre os meus problemas de depressão, né? Entre a dor e a esperança, que é um tema que eu criei, né, para relatar os meus problemas. Hoje, como terceiro vídeo, eu queria contar assim histórias engraçadas que aconteceu no meu tratamento, né? Aquele dia eu falei que eu ia contar, né? Então, uma história muito engraçada foi um dia que eu fui com a minha mulher e nesse tempo eu já estava bem mais acostumado, né? Com o problema lá, o tratamento, né? Assim. Daí, como eu sou gosto de conversar bastante, e tinha gente lá com tratamento, com situação difícil, igual a minha, ou pior que a minha, né? E nisso lá eu encontrei um rapaz que a mãe dele tinha ido com ele. E esse cara lá, ele tá num estado bem mais avançado, eu acho. Ele disse assim para mim assim: "E aí, cara, como é que está? Tudo bom?" Eu falei: "Tudo bem, beleza. E você? Tudo tranquilo. Você viu aquela Dodge Ram que está ali na frente?" Eu falei: "Vi, mas não tinha Dodge Ram nenhum lá na frente, né? Aquela Dodge Ram branca ali é minha." Eu falei: "Ah, é a sua? Eu falei, quer vender?" Ele falou: "Não, não, não estou interessado em vender, não." Eu falei: "Então tá bom, a hora que você quiser vender, fala comigo, né?" Comprar uma Dodge Ram. Meu Deus do céu, né? Daí. E fiquemos naquela conversa dele, pegou e falou assim: "A Dodge Ram é minha, só falta emplacar ainda, não coloquei a placa, mas vou emplacar. Tem que colocar a placa." E já paguei, a documentação dela sai barato, vai sair em torno de R$ 10.000. Foi barato, né, meu? Nossa, né? Mas sabe que aquela pessoa assim com um assunto que se você não tiver ali, você até que viaja, viu? Daí ele falou pra mim: "Você viu ali também, né? Ali pra baixo tem uma casa amarela, uma casa grande, tipo uma mansão bonita assim." "Ah, vi na esquina lá." Ele falou: "Isso, bem lá na esquina lá." Beleza. "E eu vou aquela casa também é minha?" Eu falei: "É sua, nossa." Daí ele falou assim: "A casa é muito legal, uma casa grande assim, bonita." Daí eu tinha uns pés de pêssego na frente dela, e eu estava trancando muito a frente, e eu embalado no assunto junto com o cara. E a mãe dele conversando com a minha esposa. Daí ele falou assim: "Tinha bastante pé de pêssego na frente." Eu cortei tudo que esse pé de pêssego. E cortei, desgalhei tudo, né? E fiz lenha. Fiz uns montes de lenha lá e deixei ele na frente. Falei: "Nossa, vai vender a lenha?" Ele falou: "Não, não tem como vender mais." Falei: "Por quê?" Ele falou assim: "Não, porque o monte de lenha ali, eu ponhei fogo e queimou tudo aquele monte de lenha, pegou fogo na casa, queimou tudo a casa." Falei: "Nossa." Ele falou: "Né, mas fiz um bom negócio, cara." Aquilo eu comecei a dar risada. Imagina o cara falar que queimou tudo aquela lenha, que ele tinha cortado os pés de peixe, e pegou fogo na casa, queimou tudo a casa, queimou um monte de lenha, tudo. E ele tinha feito um bom negócio, um grande negócio. Às vezes ainda falo para minha esposa: "Eu fiz um bom negócio." Ela já lembra, a gente já lembra do assunto, né? E aquilo eu comecei a dar risada, né? Achei tão engraçado aquele negócio dele falar aquele negócio. Fiz um bom negócio, né? Eu achei tão engraçado que eu comecei a rir, assim, sabe? Meio descontrolado, assim. E a mãe dele conversando com a minha esposa, assim, a mãe dele deu uma olhada assim em mim, assim, ó. Uma olhada assim, sentado, deu uma olhada embaixo, em cima, assim, falou pra minha esposa assim: "Coitadinho dele, né? Ele tá mal mesmo, né?" Mas pensa bem, mas eu morri de dar risada aquele dia. Já imaginou um louco conversando com outro louco? É que nem eu falei pra vocês. Se você ri lá, você é louco. Se você dá risada, você ri, você é louco. Se você chorar, você é louco. Se você ficar quieto, você é louco. Se você começar a andar pra lá pra cá, é louco também.
você puxar assunto com alguém, as pessoas só olham você, tudo bom? É tudo bom, bom, bem assim, né? E aquilo, quando essa mulher falou assim, olhou com aquela cara de piedade em mim, assim, e falou assim para minha esposa, coitadinho dele, né? Com que dó que ele tá sofrendo bastante, né? Mas eu sofrendo de rir do filho dela, ela achando, foi mais um louco, né? Conversando com meu filho, né? E dando ouvido pelas loucuras do meu filho, né? Mas eu achei tão engraçado. Quem que não acha engraçado uma coisa dessa? Você morre de rir. O cara chega lá, você começa a enturmar com aquela turma depois, né? Depois, mas no começo é dolorido o negócio, né? O cara vem falar para mim que punhou fogo na casa, num monte de lenha lá, pegou fogo na casa, queimou toda a casa, perdeu tudo que tinha lá e fez um bom negócio. Falou, oh, nossa, que bom negócio que você fez, né? E a mãe dele olha para minha esposa e fala assim, coitadinho dele, né? Faz tempo que ele tá assim, minha esposa falou assim, faz tempo, ele entrou em depressão por causa que não conseguiu trabalhar mais e deu problema de coluna, né? Daí, tipo aquele negócio, perca total, né? Mas eu achei tão engraçado aquele, e cada vez que eu voltava lá, a gente se encontrava um lá que a gente começava a conversar. E sempre tinha uns lá que falava que tinha falava que tinha aqueles carros importados. E eu, do nada, assim, eu comecei a conversar com eles, porque eu gosto muito de fazer amizade, não importa, eu não escolho tipo de pessoa, não. Nunca fui de escolher tipo de pessoa, nunca fui de ignorar pessoas, né? Eu converso com todo mundo, pessoa com criança, eu gosto de conversar com criança. Então, assim, uma das coisas que eu as coisas que acontecem comigo é falar demais. Eu não tenho controle, eu falo muito por causa do que talvez seja uma maneira de eu me expressar. Eu tenho uma mente muito, ela trabalha mais assim para no termo de conversar. Então eu converso com todo mundo. E nesse negócio lá eu não sei ficar quieto. Eu não sei ficar sossegado, quieto assim. Ou eu estou cantando, ou estou assoviando, ou tô cabeça baixa, se falar comigo não respondo, então fica bem difícil. Então acontece esse tipo de coisa. Um depressivo, você vai ter que aprender a conviver com ele. E o depressivo também tem que ter muita força de vontade e acontecer dele aceitar que está doente, né? E outra vez passei lá, então estava demorando muito para me ser atendido. Eu comecei como eu disse, eu não consigo ficar quieto, né? E todo mundo fica na frente e aquelas moças ficam assim no fundo da sala e de frente com todo mundo. Eles não dão costas pro povo lá, não imagina, dá costas para louco, né? E aí eu sou, né? em- eu sou inquieto, né? Eu queria ver quantos tinha na minha frente. O que eu fazia? Eu começava a ir lá na frente, olhar na tela do computador, ver se eu achava meu nome lá, se eu conseguia achar meu nome. E as moças via aquilo, ó, nossa, vocês vão virando assim, né? É a mesma coisa de um cachorro bravo começar a rodear você, você vai rodeando junto, né? E elas falaram, não, o senhor senta lá, volta a sentar lá. Eu falei, não, eu só quero saber quantas pessoas tem na minha frente. Na hora que chegar a tua vez, eu aviso. Eu falei, não quero saber. Você não vai avisar. Eu falei, eu quero saber quantas pessoas tem na minha frente. Como é que é o nome, senhor? Daí eu falava, ó, falta tanto isso aqui. Tá bom, agora tá. Agora senta lá. Sentava lá. Minha mulher falava, senta aqui, fique quieto, né? Falava pra mim. Eu tava enchendo o saco demais já, né? Então, no começo do tratamento é difícil, né? Então, você vai. Eu, como não tinha pegado o equilíbrio do remédio ainda, né? Então, depois foi indo que cada vez que eu ia lá, então era uma casa assim grande que eles atendiam, o CAPS lá era uma casa. E dentro dessa casa tinha banheiro, tudo lá, e inclusive na sala que o doutor atendia assim, ficava de frente com a outra sala, assim, naquela sala, naquele
tipo tinha uma banheira lá grande. Eu ia lá e começava a andar para lá para cá, e minha mulher conversava com o médico, ele não dava atenção para mim mesmo, então o que que eu ia ficar conversando com ele lá, né? Eu ia lá conversar, ele ficava só, dá para deixar ele? Dá pra deixar ele, não dá nada não. Eu começava a olhar lá a casa, falei assim, dá para encher d'água para mim entrar aqui dentro, né? Sabe, essas coisas assim, eu mexo nessas coisas. Eu, sabe, aquele tipo de aquelas ideias que vem na cabeça assim, meio esporádica assim, né? Então, vai dá para encher d'água isso aqui? Com sabonete ou com sabão em pedra, né? Então, tal, até aquelas coisas assim que eu falo assim. E o doutor fala, não dá para encher d'água, não vai abrir esse negócio, não. Falava assim, né? Daí, até que só que trocava de médico, sempre trocava de médico, né? Cada vez que você ia lá, uma, duas vezes, tinha outro médico. Aí era outro perrengue para você acostumar com aquele médico. Ele chegava lá no fundo e ficava esperto, né? E até teve umas vezes lá que eu via a polícia ir lá buscar uns caras lá que surtava lá dentro. Os caras surtavam e ia lá, agarravam a polícia, banhava uma camisa de força no cara e dava um sossega-leão no peão, né? E levava pro hospital. Aí, passado uma semana, o cara voltava lá de novo, tudo ok, né? Mas tinha que sempre. Então, não ia sozinho de jeito nenhum. Não deixa o paciente ficar sozinho lá. Tem que ter um acompanhante junto. Uma pessoa que seja responsável. É responsável mesmo. Sabe que se você sair para fora, aquela pessoa tem que estar te acompanhando. Tem que ter um controle, sabe? E Deus me livre se chegar a faltar o remédio para você. Não pode faltar remédio. Eles mesmos me dizem, se tiver faltando uns dias o remédio, e você fala pro cuidador, venha buscar o remédio, traga aqui, né? Se acaso não tiver o remédio, você traz aqui. Então, assim, é um negócio muito forte, assim. Eu, né, como o remédio faz efeito, né? Então, não tenho voltado lá, graças a Deus, não surto também, né? Então, assim, eu sou bem tranquilo. A única coisa que eu sou muito calmo, sabe? Calmo até a página 2. E do nada, assim, qualquer palavra, qualquer coisa, eu me estresso muito, assim. E só que a minha mulher já sabe, né? Ela é aquele negócio acostumada a tempo, então ela sabe lidar, né? Então, se saber lidar, pegar o jeito, é uma coisa. Um recado que eu quero dizer para nós terminar esse vídeo aqui. Você que tem um começo de depressão, que você coloque na tua cabeça que você precisa de tratamento. Porque se você não trata a depressão no começo, quanto mais tempo passa, mais difícil fica. E se você não tratar, você vai virar um esquizofrênico. Daí sim, daí você não conhece ninguém, você não confia em ninguém. Talvez a pessoa que está do teu lado, você vai achar que ela é inimiga sua, vai acreditar, você vai ter medo que aquela pessoa te elimine uma hora, vai querer te matar. Então, assim, se você será um perigo, sabe? Se deixar você sair para a rua é um perigo. Se deixar você ficar na casa junto com a pessoa e a pessoa ficar meio acreditar em você, tá lascado. Acredito num pitbull, mas não acredito numa pessoa com depressão sem tratamento, né? Então, esse é uma história que eu queria contar para vocês. Na próxima, a gente tem outros temas, né? Com certeza tem outro tema. E a gente espera que vocês tenham gostado, né? Se inscreva no nosso canal, deixe o teu like lá e algumas perguntas que vocês quiserem também pode fazer, que a gente, na medida do possível, a gente responde, né? E quero que vocês curtem, né? E ajudem a compartilhar as nossas histórias, porque eu acho que eu tive a ideia de fazer esses vídeos, porque vai ajudar muitas pessoas, tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que passou, que está passando e que pode passar por essa situação, né? Então, assim, fé, primeiramente,
e dedicação sua e apoio familiar. Isso é o importante. E você ter a consciência que você está com o problema. Beleza? Então, ficamos por aqui. Até a próxima. Que Deus abençoe a cada um e conto com o apoio de vocês para se inscreverem.